E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto do canal 100 Minhas Verdades. Hoje vou continuar falando sobre comunicação e vou responder uma pergunta bem importante. Quais são as pessoas que podem ser protegidas pelo sigilo da fonte? Então, ok? Parece uma pergunta meio assim fácil, né? Ou seja, você fala assim, não, todas que requererem a proteção, né, do sigilo da fonte podem ter esse direito, né? Mas não é bem assim, gente. O sigilo da fonte é só para aquelas pessoas que são, que podem vir a sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de retaliação, por prestarem um depoimento entre aspas, né? Um depoimento para o repórter, tá? O sigilo da fonte, como eu falei anteriormente em outro vídeo, ele foi criado para o jornalismo policial, onde o repórter que ia em campo, ia lá na cena do crime, precisava fazer a notícia, né? E para dar notícia, ele precisava apurar os fatos, o que ocorreu, quem matou quem, como é que ocorreu o crime, entendeu? Se foi um assalto, foi um latrocínio, se foi um furto, se foi um homicídio, entendeu? Então ele teria que apurar tudo direitinho, tá ok? Então, para isso, algumas vezes ele consegue, de uma forma até fácil. Às vezes chega até na próxima hora do crime, que é muito raro, mas pode ocorrer isso, né? Então, mas tem outras vezes que a vítima morreu, não tem como falar mais, ou está hospitalizada, também, né, tá lá no UTI, não tem como relatar o que aconteceu, e geralmente o criminoso não vai falar, né, e muitas vezes ele fugiu ou até morreu, entendeu, naquele ato. Então, às vezes a vida do repórter fica difícil. Como é que ele vai noticiar? Se ele não sabe, ele não estava lá presente, entendeu? E as pessoas que ele tem que ouvir, né, que é a vítima e o autor do crime, não estão lá e não falam, né? Então fica complicado. Então ele precisa de terceiros, de pessoas que viram o crime ser cometido, tá? E para isso ele precisa perguntar para essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas ela convive com os criminosos, entendeu? Elas moram próximas ou de certa forma é uma organização criminosa que tem, né, pode encontrá-la e tudo mais e fazer retaliações contra ela ou vir até matá-la. Então, para isso que existe o sigilo da fonte, é para esse caso, jornalismo policial e não para outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Então só essas pessoas a rigor deveriam ser protegidas, tá? Quais outras poderiam ser? Olha, muito poucas outras pessoas poderiam ser protegidas. Mas, com certeza, muitas pessoas que estão sendo protegidas de forma indevida, elas não têm direito a isso, tá? Por exemplo, uma pessoa que está num gabinete lá do governo, do Estado, por exemplo, e vai falar sobre política, qual que é a questão lá vamos supor, qual que vai ser a política econômica do governo estadual, qual que vai ser qual é o tributo que eles vão querer aumentar a alíquota, alguma coisa assim. Isso aí não tem nenhum problema ele falar, porque ele não vai ser ameaçado de morte nem nada, não vai ter um grupo de criminosos que vai tentar tirar a vida dele ou fazer alguma represália, Não vai ter. Então não tem motivo para ele utilizar esse instituto que se chama sigilo da fonte. Não tem sentido nenhum, tá? Então o jornalista ele não pode falar, olha, se você falar qual é a política tributária, quais as intenções de vocês aqui no governo, eu vou manter seu nome em sigilo. Não, isso não existe, tá? Pelo simples fato que essa pessoa não corre nenhum risco de ser agredida, de ter a vida retirada por conta de um negócio desse. Não faz sentido,
tá? E às vezes, muitas vezes, ele é aliado da própria pessoa, entendeu? Então, ou seja, o governador vai demiti-lo se ele falar isso, quer dizer, então, no mínimo, ele está sendo infiel com o próprio governador, entendeu? Porque se ele fala algumas coisas que ele receia ou que criminosos venham atingi-lo, repreendê-lo de alguma forma, ou o próprio governador do estado venha fazer alguma retaliação ou demiti-lo, essa pessoa é altamente infiel ao governador que a colocou ali. Então não faz sentido nenhum. Entendeu? Então é uma coisa totalmente esdrúxula. Não pode uma pessoa que não esteja vendo nenhum crime naqueles atos, venha querer se escudar no anonimato. Entendeu? Não pode querer se proteger, porque não corre nenhum risco. Tá ok? Então é nesse aspecto. Mas Daniel, e se ele viu um crime, esse chefe de gabinete, essa pessoa burocrata que viu algum tipo de corrupção ali, o cara entregando... Aí sim, aí mudou de figura. Ele está vendo um crime, só que não é aquele crime de rua, né? Que o repórter policial vai lá para fazer a reportagem dele, que é o cara matou fulano de X, o narcotraficante passou ali a droga para o outro, e houve a morte, um estupro, né? Um latrocínio, alguma... Aí é o tipo da matéria jornalística corriqueira. Agora, aquela de corrupção que é feita nos gabinetes ali, em 4 paredes, né, fechadinho, então, aí é diferente. Aí se ele estiver falando para um repórter sobre esse tipo de crime de corrupção, passiva, ativa e tal, e concussão e o que for, peculato, então, aí sim, aí ele precisa do sigilo da fonte, porque ele está entregando, ele vai contar, relatar os crimes que está cometendo e vai dar o nome aos bois, vai dizer quem é o criminoso ali dentro do órgão público. Aí sim, aí para ele tem que ser protegido, porque ele tá relatando um crime ocorrido, tá bom? Então, é dessa forma. Agora, alguém... seja da área pública ou privada, que esteja falando algo que, principalmente da pública, né? Porque a privada raramente ocorre isso, mas na pública, que é mais usual, o pessoal do jornalismo fala, olha, eu tenho uma fonte segura ali que falou que a política tributária vai aumentar as alíquotas para esse tipo de produto e vai diminuir para outros, entendeu? Aí ele começa a falar, olha, esse pessoal aliado aí politicamente de ele está querendo mudar para outro lado, para outro tipo de partido e tal, isso, aquilo. Então, isso não pode ser resguardado pelo sigilo da fonte, entendeu? Isso, na verdade, é uma coisa que não tem nenhum problema para a pessoa, porque quem está sendo protegida não é o jornalista. O sigilo da fonte sempre protege a fonte, o sigilo da fonte é de quem deu a notícia, que não é o jornalista. O jornalista está pegando a notícia com essa pessoa, entendeu? Então, tem que ver até que ponto essa pessoa ela pode sofrer retaliações sérias, graves, entendeu? E não ela está conspirando contra a própria autoridade próxima a ela, que ela está submetida, né? Ela está hierarquicamente abaixo. Então, essa pessoa, se ela estiver fazendo isso, ela está conspirando, ela está ali cometendo atos de infidelidade, ok? Então, não é para proteger essas pessoas, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.